Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam Programa Papo de Quinta. Oferecimento Construtora Rocha e Macedo. Excelência que constrói confiança. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Quinta. E o Papo de Quinta de hoje, como vocês podem ver no monitor, Sabesp Responde. Vocês sabem que o Portal GA costuma dar muita atenção a todos os questionamentos dos nossos seguidores. E há poucas semanas atrás, no grupo de WhatsApp, começou a surgir dúvidas em relação à Sabesp, comentários, elogios e, por que não, fazer um Sabesp Responde. Prontamente, a produção do GA entrou em contato com a Sabesp e hoje nós temos a grata honra de recebermos o gerente regional Gilson Santos de Mendonça, que veio especialmente de Franca para esse Papo de Quinta. Seja bem-vindo, Gilson. Olá, obrigado. É uma alegria, participar com vocês do programa. É uma alegria estar respondendo às questões demandadas aí pelas pessoas, pela sociedade, e dizer que a Sabesp, nós, funcionários da Sabesp, temos a obrigação de permanentemente estar dando respostas às perguntas dos clientes. Eu acho que é o nosso papel, além de prestar cada vez mais um serviço de excelência, estar sempre dando satisfação das questões, das demandas levantadas pelos clientes. Vocês sabem que sempre que esses questionamentos surgem, nós fazemos o Papo de Quinta Responde. Na temporada de 2024 foram vários, porém eu vou puxar a orelha de vocês novamente, porque quando o questionamento surge no grupo do WhatsApp, um monte de gente fala, um monte de gente opina, critica. Só que quando nós abrimos o espaço para enviar a pergunta para o programa, aí parece que 90% de quem tanto falou some, viu, Gilson? Eu gosto de falar isso porque senão surge um monte de boatos, né? Ah, mas o Gilson não falou disso, mas ele não falou daquilo. Não falou porque você não perguntou. Se tivesse perguntado, teria falado. Não, de fato, eu acho importante esse tipo de evento, porque a gente, é importante a população, ela está permanentemente fiscalizando todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço. O nosso fiscal é na rua. E a gente sempre leva no aspecto positivo qualquer tipo de crítica, que a gente entende que são críticas construtivas, que são críticas para cada vez mais a gente melhorar o nosso padrão de qualidade do serviço. E a população, a gente sabe que não são questões para destruir, a gente recebe críticas, mas recebe também muitos elogios, e isso é importante. Então essa participação é extremamente importante para a gente. Bom, vamos lá. Eu lerei as perguntas exatamente como o munícipe mandou, tá? A primeira é do Diego Melo. Então o Diego, ele fez alguns apontamentos. Tem uma crítica a fazer. O espaço de atendimento está muito pequeno para a quantidade de pessoas. Seria importante realizar um aumento do espaço, principalmente porque muitos idosos frequentam o local. O Diego ainda complementa. Quero fazer um comentário positivo sobre o atendimento realizado pela empresa. A equipe é muito atenciosa e competente. Atende a todos muito bem. E a liderança do Fabiano Campos é fundamental, sempre buscando solucionar as demandas dos clientes com muito respeito e educação. A qualidade da água é excelente. Olá, Diego, tudo tranquilo? Obrigado pela pergunta, uma pergunta bacana, que nos dá a oportunidade de te responder, falando o seguinte, que nós já estamos com um projeto pronto para melhorar as instalações. E, de fato, você tem razão. A gente acredita que tudo que é público, que vai servir as pessoas, que vai servir a população, precisa ser belo, precisa ser bonito, precisa ser inspirador. É o que a gente acredita. E, nesse sentido, a gente acha que, de fato, está um pouco acanhado lá o nosso atendimento, e em face disso, a gente já tem um projeto já estruturado, e em breve nós faremos a ampliação do atendimento, porque efetivamente a população merece.
E parabéns aí mais uma vez pela pergunta e obrigado pelo elogio, né? A gente fica contente, né, em saber que o nosso atendimento, né, as pessoas se preocupam com o cliente, se preocupam em cada vez mais prestar, né, de forma adequada esse atendimento. Então a gente fica satisfeito em ter esse reconhecimento da população, e em especial o seu reconhecimento. Obrigado. A Karina Dantas perguntou: gostaria de saber por que a conta não está chegando mais nas residências. Os trabalhadores que trabalham na rua são muito educados. Oi, Karina. Primeiramente, também obrigado pelo elogio. De fato, né, a gente tem um programa bacana de treinamento, né, para as pessoas tratarem, né, o cliente com o devido respeito, como deve ser feito. Né? É papel nosso, é papel de quem presta um serviço público, é tratar de forma digna as pessoas, de forma respeitosa as pessoas. Em relação à conta, nós tivemos de fato, né, uma questão, um problema pontual, né, quando nós trocamos aí a empresa prestadora de serviço, mas foi uma questão muito pontual e que felizmente já está resolvida. Obrigado pela pergunta. Gilson, a Lúcia Helena fez uma pergunta. Lúcia, eu vou explicar para o Gilson o que você quis dizer para ficar mais fácil dele entender, tá? A Lúcia Helena, ela quis dizer o seguinte na pergunta dela: o asfalto estava em nível perfeito. A Sabesp precisou quebrar o asfalto para fazer algum reparo. Quando esse asfalto ele é recapeado, muitas vezes perde-se a qualidade por causa que ele não é feito em nível, fica aquela saliência. De quem é essa responsabilidade? Lúcia, é isso? Lúcia Helena, a responsabilidade é da Sabesp. Né? Toda intervenção que é feita, a Sabesp tem a responsabilidade de repor o pavimento no mesmo padrão, tá certo? Que estava antes da intervenção. Evidentemente, né, que acaba sendo um remendo e isso aí não tem como. Agora, a gente entende, né, que a gente ainda tem um caminho a melhorar nessa questão da repavimentação. Tanto né, que os nossos contratos, né, com os terceiros aí que fazem esse tipo de serviço estão cada vez mais bem elaborados, né, porque a gente sabe, é muito ruim, né, a gente enquanto... E agora estou falando como cidadão, né, a gente passar numa rua e ver uma intervenção de quem quer que seja, né, e com a qualidade ruim do asfalto. É muito ruim para a gente enquanto sociedade. Eu também fico muito incomodado com essa questão. Mas estamos trabalhando para melhorar. E mais que isso, né, o novo contrato que é pós-privatização da Sabesp, ele tem mecanismos, né, que possibilitarão, né, cada vez mais melhorar e ter uma fiscalização mais acentuada, tanto da Sabesp quanto do município. Então a Sabesp, ela passa a ter metas, né, além de metas do prazo de atendimento para a reposição do asfalto, ela também terá metas da qualidade da reposição. Então, se a Sabesp ela não cumprir essas metas quantitativas, em termos de tempo, e qualitativas, em termos da qualidade do asfalto. Se ela não atender, ela simplesmente vai ter problemas com o regulador, que é a Arcesp, né? Ela deixa de cumprir algumas metas e com prejuízos muito grandes para a empresa. Então, a Sabesp ela vai colocar todo o esforço no sentido de cada vez mais melhorar a qualidade dessa reposição, que a gente reconhece que em alguns locais tem uma certa dificuldade. Mas bacana a pergunta, e eu te confesso, né, eu como cidadão, né, eu fico também muito incomodado com essa questão. É uma questão que a gente debate permanentemente na empresa e é uma questão que efetivamente nós precisamos resolver, precisamos superar, porque as pessoas esperam, né, que a gente faça as obras, a gente preste um serviço bacana, mas que a gente deixe, vamos chamar assim, as ruas, né, da mesma forma que encontramos, ou bem próximo disso. Ótimo esse esclarecimento, porque, Gilson, o que acontece? Uma parte muito significativa da população acha que quando a Sabesp executa uma obra em que é necessário quebrar o asfalto, a responsabilidade da pavimentação, né, do recap, não é da Sabesp, é da prefeitura. Então, é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: olha, a Sabesp quebrou, a prefeitura não veio arrumar. Ouviram, pessoal? Não é a prefeitura, é uma empresa terceirizada, porém contratada
pela Sabesp, que faz então essa reposição asfáltica. Não, perfeito. Aqui que cabe, evidentemente, agora o esclarecimento, né, que tem obras também da Prefeitura e tem obras da Sabesp. Né? As obras da Prefeitura, evidentemente, cabe à Prefeitura fazer o recap. Obras da Sabesp, obviamente, cabe à Sabesp fazer, e fazer bem feito, o recap. Perfeito, então. Tenho certeza que esse esclarecimento foi muito útil para todo mundo. Vamos lá. A Sabrina escreveu o seguinte: peça para a Sabesp explicar sobre a tarifa social, como funciona, quem tem direito e sobre as mudanças que teve. Porque antes era um valor mais a metragem da casa e hoje já não é mais dessa forma. Porque muitos estão indo até o cadastro único e chegando lá descobrem que não tem mais direito. Inclusive, Gilson, nós recebemos um conteúdo esclarecendo sobre essa questão da tarifa social, né, Bruno? Que foi publicado nas redes sociais do Portal GA, mas muitas pessoas não leem. Algumas pessoas têm mais facilidade em assistirem do que ler uma matéria. Então, você vai explicar para nós como que funciona. Legal. Ô, Sabrina, tudo bem? É assim, primeiramente, né, cabe um esclarecimento inicial, né, porque o pessoal ficou a tarifa da Sabesp e tal. A Sabesp, ela tem um regulador, um agente regulador. Os serviços, todo monopólio, né, tem alguém para regular esse serviço, para evitar abusos, né, na prestação do serviço e para cada vez mais melhorar a qualidade da prestação. A questão da tarifa é uma questão que a Arcesp, né, que é o regulador, que ela que é responsável, né, vamos chamar assim, pela estrutura tarifária da Sabesp e pelos os reajustes quando tem. Né? Então, passa necessariamente por ela. Não é a Sabesp que define vai ser esse reajuste ou não vai, simplesmente, né, as pessoas vão pagar por isso. Não, tem um regulador que é responsável por isso. Então, cabe, primeiramente, esse esclarecimento. A tarifa social, da mesma forma, né, com o evento aí de privatização da Sabesp, né, aliás, esse movimento já era até um pouco anterior, ela teve uma alteração, né, uma alteração significativa. Qual que é a alteração? Né? Isso que é importante a gente entender. Até então, né, a gente tinha lá a tarifa, eu vou falar de duas tarifas, tá, importantes. Uma que é a tarifa social e outra é a tarifa de vulnerável. Né? Tinham duas tarifas diferentes aqui para o interior. E para essas tarifas, tinha alguns critérios para elegibilidade. Né? Por exemplo, né, tinha lá poderia ser até 3 salários mínimos na família, a residência ela não podia ser superior, né, a 60 metros quadrados e tinha um consumo de energia elétrica, que, salvo engano, era coisa de 150, 160 kWh por mês. Enfim, tinha um critério. Evidentemente, muitas famílias se enquadravam nesse critério. Né? E também, né, muitas famílias se enquadravam e não precisavam do benefício. Né? E essa é também uma verdade. Por outro lado, né, algumas famílias, né, e isso era muito comum, e eu aprovei excepcionalmente muitas tarifas sociais, né, porque não se enquadrava que, por exemplo, tinha lá um imóvel, tinha 70, 80 metros quadrados. Mas quando a assistente social, que a gente pedia para verificar, ia checar as condições da família, a gente percebia, né, que a família precisava. Da mesma forma que, às vezes, alguém enquadrava, era elegível e não precisava, em muitos casos, a pessoa precisava. Às vezes, tinha lá um consumo de energia elétrica muito superior ao padrão estabelecido. Mas por que tinha? Porque, às vezes, tinha uma criança especial, tinha alguém com necessidade, e a gente reconhecia isso aí. E, excepcionalmente, a gente aprovava essas questões. Então, isso aí foi muito bacana. Tanto é que aqui em Guariba, né, é importante que se mencione, né, quase 10% das famílias estão enquadradas na tarifa social. E o que significa isso? Significa, para um consumo de até 10 metros cúbicos por mês, que é metade da população, né, consome até 10 metros cúbicos por mês, pagar 19, um pouco menos que R$20, só para arredondar, R$20 por mês, para ter água fornecida 24 horas por dia, com a qualidade da água da Sabesp, a coleta e o tratamento do esgoto, cerca de R$20 mais ou menos. Né? E para a tarifa de vulnerável, tinha um benefício ainda maior, né? Que essa coisa ficava em torno de R$14, R$15. Então, a Sabesp, efetivamente, né, reconhece que algumas pessoas têm dificuldade e ela proporciona esse benefício.
Bom, essa questão do enquadramento, ele mudou um pouco. Por quê? Porque agora, para ter direito, né, a essa tarifa social e essa tarifa de vulnerável, cujo valor é o mesmo, né, cerca de 19, 20 reais, aqui, um pouco menos de 20 reais, até 10 metros cúbicos por mês, ou a de vulnerável, né, que é 15 reais, para ter direito, precisa se cadastrar no CAD único. Né? Então, o beneficiário precisa ter um CAD único, que é um cadastro federal, se cadastra. Cadastrado no CAD único, né, e se enquadrando nos critérios que tem no CAD único, automaticamente passa a ter o benefício da tarifa social ou da tarifa de vulnerável, se for o caso. Aí depende do enquadramento. Então, antes, né, precisava vir a Sabesp, comprovar, né, aquelas questões da área, da residência, a questão do consumo de energia elétrica e a questão do salário. Agora não. Agora basta estar cadastrado, né, no CAD único, estar dentro daqueles critérios de elegibilidade que automaticamente passa a ter o benefício da tarifa social. E aqui eu peço, pessoal, para quem ainda não tem esse cadastro, né, e que é beneficiário hoje da tarifa social, que se enquadre, que vá fazer esse cadastro, para não perder esse benefício, né, que reconhecidamente é muito importante para as pessoas, porque, assim, vamos combinar, né, pagar 20 reais ou 15 reais, e para quem tem dificuldade, né, é um benefício extremamente importante que a empresa, que a Sabesp, proporciona às pessoas necessitadas. Nós temos aqui a mensagem da Valéria Andrade, inclusive a crítica da Valéria, você já respondeu, mas em respeito à participação dela, eu vou ler tudo o que ela nos enviou. Críticas. O espaço está muito pequeno para pessoas ficarem esperando o atendimento e precisa aumentar mais atendentes. Então, o Gilson já respondeu que o espaço será aumentado, existe um planejamento e eu acredito, o Gilson pode agora responder para a gente, que uma vez o espaço maior, aí sim possibilita também a contratação de mais atendentes, né, Gilson? Sem dúvida, sem dúvida. O que a Sabesp precisa, né? E ela tem essa preocupação, é de cada vez mais ouvir, né, e adequar, né, para prestar um serviço com a qualidade, né, com o padrão que a sociedade merece. Então, você tem razão, é isso mesmo, né, adequando, né, aí possibilita melhorar, vamos chamar assim, esse atendimento, que precisa ser bom, porque é muito ruim, né, alguém ter alguma questão, onde quer que seja, né, não importa o órgão, né, quando você tem uma questão para resolver, e as pessoas vêm a Sabesp, porque quando tem questões para resolver, quando tem dificuldades, ela precisa ter minimamente, né, um local confortável enquanto é atendida. A gente reconhece isso aí e vamos melhorar. Continuando o texto da Valéria, ela complementa. Sempre que precisei ir na Sabesp, sempre fui muito bem atendida pelas meninas e o funcionário Fabiano, tratando as pessoas muito bem, com humildade, sempre pronto para resolver. Atende as pessoas com extrema educação e respeito com os consumidores e clientes da Sabesp. Então essa foi a mensagem da Valéria, tá? Valéria, eu não posso deixar de falar, né? Assim, primeiramente, obrigado, né? Assim, pelo elogio, obrigado pela questão que você levantou, importante, né? Tanto é importante que a gente já está viabilizando a solução. E obrigado pelo elogio. A gente diz o seguinte, né? A equipe da Sabesp, né, é uma equipe altamente competente e altamente comprometida. A gente fala que a turma tem meio o sangue azul, né? E essa turma, eles têm essa importante missão pública, né, de cada vez mais melhorar o padrão, né, a excelência do serviço. Então, é bom, né, ouvir de você esse reconhecimento. E esse reconhecimento, eu aproveito para dizer, que é um reconhecimento da população também. Né? Quando a gente pega as pesquisas, né, de satisfação, aqui a gente precisa fazer, nas cidades operadas, anualmente, uma pesquisa de satisfação, a gente percebe o seguinte, né, que os índices são de cerca de 90% da população reconhece a qualidade da prestação do serviço. Agora, veja, nós estamos falando de um serviço público, né, e não é fácil, né, receber uma nota tão alta para o serviço público, a gente sabe disso. Né? Então, a gente fica muito feliz com a qualidade do serviço prestado, a gente fica muito feliz
com o resultado das pesquisas. A gente fica muito feliz com os elogios, né, como que você está fazendo. E a gente fica muito contente, né, de saber que o nosso pessoal, a nossa equipe da Sabesp, é uma equipe altamente comprometida, uma equipe que tem no sangue, tem na alma, né, consegue compreender perfeitamente a importância de ser um servidor público, né, a importância de servir as pessoas. Nós sabespianos, nada mais somos que prestadores de serviço. Nós somos prestadores, nós somos servidores públicos, né, e como tal, cada vez mais devemos, né, nossa obrigação, prestar com qualidade de serviço e que as pessoas fiquem cada vez mais satisfeitas. Claro, problemas, evidentemente que tem, né? E é bom a gente estar ouvindo os problemas, né? Para a gente poder melhorar esse padrão de atendimento. Obrigado pela pergunta, viu? Na temporada de 2024, como vocês que nos acompanham sabem, nós fizemos, Bruno, 3 ou 4 formatos deste programa Responde, 4, né? Com empresas prestadoras de serviços para a população. E é muito interessante que a Sabesp é a primeira que a gente recebe elogios, né? Todas as outras eram perguntas, sugestões, os questionamentos, mas elogios até nos surpreendeu, porque realmente, comparando, é a primeira que vem essa gama de elogios. Legal. Isso é muito legal. E é legal também vocês reconhecerem isso, porque quando nós pedimos para vocês participarem, nós estamos pedindo a participação. A gente não está pedindo para você participar criticando, a gente não está pedindo para você participar só perguntando, nós estamos pedindo para você participar. E essa é uma forma muito legal também. Tudo tem que ser dito, o que de repente não está agradando, mas o que está agradando também, porque isso vai fazer a equipe estar motivada e trabalhar cada vez mais para o bem da população. O João Rogério, ele fez uma pergunta. Ô João, a pergunta é tão séria, eu até ri quando eu li, né? Porque ele escreveu assim, ó: gostaria de saber como é feita a medição. Na minha casa em particular, é diferente economizar. O valor vem sempre parecido ou maior. Como eu te falei, eu acabei achando engraçado o jeito que você escreveu, mas é sério e o Gilson vai responder. Ô João, tranquilo? Então, a Sabesp, ela tem faz a medição, emite a conta na hora e os profissionais, né, que fazem esse serviço, se detectar qualquer, vamos chamar assim, qualquer desvio em relação a um padrão médio de consumo, é obrigação do profissional tocar o interfonezinho para avisar. Então, essa questão, né, ela não tem muito que... Né, porque se eventualmente, né, isso pode acontecer, mas se acontecer, no mês seguinte corrige, porque é como se fosse um odômetro de um carro, tá certo? Se você anda, marca. Se você não anda, não marca, tá certo? Então ela tem uma precisão, é muito grande isso aí. E os equipamentos que medem, né, os hidrômetros, eles, cada vez mais, né, eles têm uma precisão muito grande. Então, o que pode ocorrer, né, é que um mês ou outro você gastou um pouco mais ou um pouco menos, mas eu te digo o seguinte, viu, que não é que, vamos chamar assim, que o leiturista lá foi lá e colocou um consumo maior ou menor, até porque se tivesse feito isso aí, no mês seguinte seria corrigido, né? E eu não sei exatamente qual é o seu consumo, né? Assim, precisaria checar, né? Tem algumas questões, a gente precisa pegar o que a gente chama do caso concreto, né? Então, se você nos passar, João, procurar a Sabesp, né, e passar lá a sua conta, a gente verifica, né, a Sabesp vai, checa para verificar se não tem algum problema. O que pode ocorrer também, né, isso às vezes ocorre, é algum eventual vazamento interno. Nós chama a Sabesp, a gente chama, a Sabesp vai, detecta e te passa aí vamos chamar assim, os caminhos, né, para resolver. Mas bacana, obrigado aí pela questão também, tá? Mas procura saber, procura a gente, passa o endereço, a gente vai e verifica, tá bom? Gilson, aproveitando a pergunta do João, eu gostaria de exemplificar. A tarifa, ela funciona como? Ela é parecida com o exame de sangue, por exemplo? De tanto a tanto é isso, de tanto a tanto é isso. Existe um consumo, uma margem, eu quero dizer,
entre tanto e tanto o valor é esse, entre tanto e tanto o valor é esse. Porque se for assim, às vezes a pessoa economizou, mas continua dentro da mesma margem. Às vezes ela gastou mais, mas continua dentro da mesma margem. Vocês conseguiram me entender? Eu estou querendo dizer, se não for litro a litro, de repente a gente não percebe na conta a nossa economia. É mais ou menos assim? Não, eu não sei se eu me fiz explicar. Não, você fez totalmente. Eu acho que você nos passou a explicação que eu deveria ter dado. Tá certo? É mais ou menos isso. Porque é isso aí. Porque até 10 metros cúbicos, né, tem lá uma tarifa que é a mesma. Então, se eu consumo 1, 2, 3, 9 ou 10, eu vou pagar, por exemplo, a tarifa social, né, que eu exemplifiquei. Até 10 metros cúbicos eu pago lá 19, 20 reais. Se eu consumir 1, 2, 3 ou 10. Agora, a partir de um dado momento, essa tarifa ela tem um valor um pouco maior, né? Ela cresce um pouco mais. E por que isso? Eu falo, caramba, mas por que paga mais, né? Exatamente, né? Quando esse mecanismo foi criado, né? Isso foi criado há 50 anos atrás, há muito tempo. Quando foi criado, né, o objetivo era incentivar que as pessoas cada vez mais economizassem água. Então, pelo seguinte, né, o cara que consome 10, se fosse a mesma tarifa por metro cúbico, o que consome 50, né, o que aconteceu é o seguinte, né, as pessoas consomem 50, boa parte. Então, ela tem uma curva ascendente. Então, de 0 a 10 é a mesma tarifa, de 10 a 20 ela tem um valor um pouquinho maior por metro cúbico, de 20 a 50 ela tem um valor um pouquinho maior ainda, e de 50 em diante ainda maior. Exatamente, né? É uma questão de, vamos chamar assim, de respeito, né? Com um produto tão escasso que é a água, um respeito ao meio ambiente. Então tem essa questão de crescimento diferenciada mesmo. Então pode ser isso, viu, João? Pode ser isso mesmo. Às vezes você está consumindo 10, 9, paga uma tarifa, aí de repente um dado mês, por alguma questão sua na tua casa, você consumiu 12. Aí você percebeu que uma diferença razoável na tarifa. Então pode ser sim, pode ser. Parabéns aí pela... porque eu também tinha essa dúvida, e aqui com as perguntas de vocês, aí com os esclarecimentos do convidado, a gente vai... É aquilo que eu falo, vou aprendendo a cada programa. Obrigada, Gilson. Antes da próxima pergunta, eu quero deixar um abraço para o pessoal da Construtora Rocha e Macedo. A Construtora Rocha e Macedo, a nossa parceira na temporada 2025, aqui do Papo de Quinta, sempre conosco, excelência que constrói confiança. Um grande abraço para vocês, sei que vocês estão nas audiências, estou falando no plural porque vocês estão acompanhando todos os programas, e assim nós permaneceremos não só por 2025, mas no que depender do Portal GA por muitos e muitos anos juntos. Muito obrigado a todos vocês da Construtora Rocha e Macedo. Vamos lá, então, a próxima pergunta, ela é da Maria Antônia e pergunta o seguinte: o valor da tarifa mínima. Ela quis dizer, por exemplo, se a casa está fechada. Qual que é a tarifa mínima que se paga? A tarifa mínima residencial comum, né? Ela paga R$ 68,40 para a água e para o esgoto, né? E se ela estiver enquadrada na tarifa social, R$ 19,36. E se for a tarifa de vulnerável, R$ 14,77. Certo. Então, mesmo você tem a residência lá, a residência está fechada, não está tendo o consumo de água, porém o serviço está ligado, está funcionando. Então a tarifa é essa. Exatamente. Ela não está utilizando a água, mas ela tem a tarifa que é da disponibilidade do serviço, né? Ela não está usando, mas se ela for para casa dela e ligar uma torneira, a torneira vai funcionar, tá certo? Paga por essa disponibilidade. Carlos Andrade, a pergunta dele é sobre o esgoto. E essa pergunta sobre o esgoto é muito interessante, né? Que a população fala, nossa, eu pago tanto de água e tanto de esgoto. Desde criança eu ouço isso. E ele pergunta o seguinte: por que a população paga o uso do esgoto junto com o consumo da água? O saneamento básico não é direito de todos? Perfeitamente. É direito de todos, assim como o transporte, né, assim como outros benefícios que é direito de todos. Não precisa pagar, alguém precisa pagar a conta. Assim, não existe, né, de alguma forma,
a sociedade vai pagar. Ou ela paga na forma de tarifa, ou ela paga na forma de imposto, ou, pior ainda, ela não tem o serviço, ela não tem a prestação adequada do serviço, que é o pior cenário, né? O cenário de cobrar, desde que você tenha o serviço, está ótimo. É ruim quando você paga ou um imposto, ou uma tarifa, ou uma taxa, ou algum tributo, enfim, e não tem o benefício, não tem a chamada contraprestação. Isso é ruim. Agora, assim, a questão da tarifa, primeiramente, assim, eu esclareci no começo que é uma questão que é o regulador que define, né? Mas a tarifa, pessoal, ela precisa pagar, né, além dos custos operacionais da prestação do serviço, né, ela precisa pagar todo o investimento que é feito. Alguém precisa pagar a conta, porque a Sabesp, quando ela faz um investimento, né, a Sabesp, quando ela perfura um poço aqui, por exemplo, no município, e já perfuramos alguns aqui, né, para não ter problema de abastecimento, alguém precisa pagar a conta. Né? O papel nosso de gestor é administrar da melhor forma possível o dinheiro de uma tarifa. Esse é o nosso papel. Agora alguém precisa pagar. Porque como é que a Sabesp perfura um poço, por exemplo, ou faz lá uma estação de tratamento de água, onde que ela arruma dinheiro? Né? Precisa pagar. Agora, o que nos cabe, enquanto gestor público, é usar, né, de forma responsável, né, de forma ética, de forma correta, o dinheiro de uma tarifa, o dinheiro que é público. É transformar esse dinheiro nas obras em benefício da população, em benefício do meio ambiente. Eu acho que essa é a questão. Então, o esgoto, né, assim como a água, tem lá investimento que precisa fazer. Né? Precisa coletar, tem um investimento nas obras, tem a questão dos custos operacionais, né, de energia elétrica, tem o funcionário, tem os serviços de manutenção, que alguém precisa pagar. E quem paga isso é a tarifa. Então, assim, de certa forma, é uma ilusão, né, a gente acreditar que as coisas são gratuitas. O que precisa, né, volto, insisto, é o gestor público utilizar da melhor forma possível o dinheiro das pessoas, o dinheiro de uma tarifa. E mais uma vez, e é isso que nos cabe, a tarifa precisa ter. Né? Nos cabe respeitar esse dinheiro, né, para aplicar da melhor forma possível, para cada vez mais melhorar o padrão do serviço. Agora, de fato, é um direito do cidadão, como vários outros direitos. Né? Alguém paga a conta, né, porque o dinheiro, a gente não consegue criar dinheiro, né? Mais ou menos isso, tá bom? Mas valeu pela pergunta, viu? Boa pergunta. Dando continuidade, a Júlia Vieira, ela perguntou qual é a periodicidade de limpeza dos bueiros. E nos bastidores nós estávamos conversando, e quando a Júlia, ela me perguntou, eu entendi que ela quis dizer que são os esses tampões de ferro que ficam geralmente nos cruzamentos, e não necessariamente os bueiros, que são aqueles coletores de água da chuva que ficam nas guias, tá? Então ela perguntou a periodicidade de limpeza dos bueiros, mas se referindo aos tampões. Aí você explica pra gente qual é a periodicidade e o que é o que e quem limpa o que. Perfeito. Não, perfeito. Legal. O bueiro, né, que a questão que foi colocada, era de responsabilidade, né, que tem a ver com as águas pluviais, né? A responsabilidade é da prefeitura, né? Então cabe à prefeitura limpar os bueiros, e a gente imagina que ela o faz, né, assim, de forma bacana, de forma bem apropriada. Agora, o que eu imagino que você esteja perguntando é a questão dos PVs, né, dos famosos postos aí de visita que a gente chama, né. E esses PVs, né, que são redondos, né, que é diferente do bueiro, a gente limpa todos os dias. Então, todos os dias tem uma equipe da Sabesp, né, que percorre aí eu não me lembro exatamente quantos são, mas coisa de 40 ou 50 PVs, fazendo essa limpeza, né, todos os dias, para evitar problema, para evitar odor, enfim. E também a gente, pelo menos uma vez por mês, né, faz lá uma limpeza, né, nas redes coletoras de esgoto. Né? Então, esse é um serviço, né, é uma atividade permanente da Sabesp. Então, os PVs, diariamente, a equipe da Sabesp faz a limpeza, e redes, né, a gente, pelo menos uma vez por mês, passa para dar também uma limpada, né, nos pontos, pelo menos nos pontos mais críticos. E essa questão, Gilson, dos PVs, que hoje que eu também aprendi, gente, que chama PV, tem muito a ver também com a conduta da população. Porque sempre a gente fala aqui no portal da questão de jogar lixo,
Nós falamos agora tanto da questão da dengue também. E é um outro problema, porque próximo da casa do meu pai, várias vezes, agora já fazem uns 2, 3 anos que eu não preciso chamar a Sabesp, mas mesmo eles fazendo essa limpeza periódica, virava e mexia, eu tinha que chamar a Sabesp. E quando a equipe ia lá, eu, muito curiosa, ia olhar. É roupa, é pedaço de colchão, é um horror. Então também não adianta fazer igual fazem com a prefeitura. Em áreas públicas que a prefeitura limpa hoje, amanhã tá um nojo. Com os PVs, se a equipe da Sabesp limpar hoje e a população continuar jogando pano, coisas que não são degradáveis, não vai adiantar nada. Não, perfeito, perfeito, muito bem colocado. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, né? O poder público tem a responsabilidade, né, de efetuar, evidentemente, a limpeza, e a população também tem a responsabilidade de bem cuidar, né? Tudo que é público, né? O bem público precisa ser bem cuidado por todos, né? É um cuidado compartilhado, um cuidado do agente público e um cuidado da população que é beneficiária do serviço, né? E aqui me ocorreu o seguinte, né? Uma questão importante, né? Que a gente tem muita dificuldade de combater, né? É a questão do lançamento de água de chuva nas redes de esgoto, né? O que é isso, né? Assim, as redes de esgoto, elas são dimensionadas, né? O diâmetro das redes, elas são dimensionadas para o esgoto, né? E quando a população lança indevidamente água de chuva nessa rede de esgoto, né, o que ocorre é o seguinte, né, que muitas vezes o diâmetro da rede instalada ele acaba não dando vazão. Por quê? Porque não foi dimensionada para aquilo, né? E aí o que pode ocorrer, né, é ter um retorno de esgoto, isso acontece, algum sinistro, na casa de algum cliente, que é uma coisa que a gente não deseja, não quer, é que ninguém quer ter esse retorno de esgoto. Mas isso ocorre por quê? Porque as pessoas lançam, né, a água de chuva vamos falar assim, uma tubulação que é destinada exclusivamente ao esgoto e não à água de chuva. Então a gente pede, né, assim, encarecidamente aí a população que fique atenta, né, a essas questões. Quem tem esse problema, né, que tente resolver, que tente adequar, porque às vezes tem muita residência antiga, né? Antiga, é que verdade. o pessoal não tinha esse cuidado. E aí, né, um alerta especial para as novas construções, né, que o façam, né, de forma adequada. Então, o pessoal, os construtores, o pedreiro, enfim, precisa estar atento a essa questão, né, para, enfim, evitar esse problema, evitar que vamos chamar assim, que a pessoa tenha, né, precise eventualmente quebrar, por exemplo, né, o imóvel para adequar. Então, para quem está construindo, né, para quem constrói, já ficar atento para evitar o problema. E quem tem o problema já que é antigo, tentar resolver, tentar equacionar. Então, é um apelo aí que a gente encarecidamente aí pede à população, e a gente sabe que a população, né, é uma coisa bacana, né? O quanto a população responde quando a gente pede as coisas, quando a gente demanda algumas questões. A população entende, né? E a população responde de forma muito positiva. E para você que ficou em dúvida, mas como é feita essa coleta da água? Gente, imagina o terreno. Quando a construção vai ser feita, o terreno ele tem que ter caída para a rua, para a água da chuva ir para a guia e ser feita a coleta através dos bueiros. Quando, igual nas casas antigas, o terreno ele tem caída para dentro e lá no quintal tem um ralo que colhe a água da chuva, é aí que está o problema, tá? Eu sei que muita gente mora em casas desse tipo, não é culpa da pessoa, igual o Gilson colocou, é residência antiga, mas na medida do possível, se puder adequar, vai evitar problemas para vocês mesmos. Estou planejando uma reforma para minha casa. Inclui isso também, já adequa, porque de repente uma coisa que pode não ser tão barato agora, pode custar muito mais, né? Sim. Porque às vezes a pessoa não consegue imaginar muito bem. Eu não estou colhendo água da chuva, mas tá, dessa forma. Exatamente. Vamos lá. A última pergunta de participante do grupo, mas o programa não acabou ainda, tá, gente? Continua aí na audiência.
A Camila Santos, ela perguntou o seguinte, Gilson: qual é a forma de contratação para se tornar um colaborador da Sabesp? Oi, Camila. Bacana, legal. A Sabesp, até recentemente, né, antes da privatização, ela tinha que prestar lá o concurso público, né? Porque uma empresa pública, e aí tem uma exigência, tinha, né, à época, uma exigência constitucional. Agora não, né? Agora a Sabesp, ela, enquanto empresa privada, né, a gente vai fazer um processo de seleção diferente. Então, se você tiver interesse, né, procura a Sabesp, leva lá um currículo, mostra a sua especialidade, e aí a gente vai avaliar, né? A Sabesp, e a notícia boa, né, é que a Sabesp vai começar a contratar pessoas. Nós tivemos recentemente, teve lá um plano de demissão voluntária, né, que aí estamos perdendo, né, vários funcionários, e vamos precisar repor esses funcionários. Então, procura a Sabesp, conversa aí com o pessoal aqui de Guariba, leve o seu currículo, enfim, né? Porque aí você vai ser entrevistada e vai passar por um processo diferente, né? Do processo anterior, né? Que era aquele processo mais público. Agora vai ser uma questão um pouco mais, eu diria, um pouco mais pessoal, tá? Mas está aberta aí a fase aí de contratação, tá? Bacana a pergunta. Gilson, como eu disse, as perguntas enviadas pelos seguidores do portal, pela população guaribense, foram essas. Porém, apesar do tempo do programa já estar se esgotando, eu gostaria de fazer duas perguntas para você que eu considero que são muito importantes para todos. Existem estatísticas no que se diz respeito ao saneamento básico e a doenças. Porque, infelizmente, em pleno 2025, ainda é comum nós vermos em reportagens de TV e internet locais que não existe saneamento básico. Você tem algum dado estatístico para mostrar para a população o privilégio que nós temos? Sim, veja lá, você finalizou bacana, o privilégio, porque ser atendido pela Sabesp é um privilégio. Por quê? Porque onde a Sabesp atua, né, ela tem os serviços, a água 100% da população atendida, com a qualidade, né, a excelência da água, tem o esgoto coletado, tem o esgoto tratado. Tanto é que a gente veja os elogios, né, que a população nos fez, o que nos orgulha muito. Agora, infelizmente, não é uma realidade no país. Né? É triste, né, a gente falar que no Brasil mais de 30 milhões, 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada, né? Não vou nem falar de água potável. São 33 milhões de pessoas que não têm esse acesso a esse serviço básico da população, né? Que a água significa dignidade para as pessoas. É inconcebível, vamos dizer assim. A gente tem cerca de metade da população não tem coleta de esgoto em casa. Não tem coleta de esgoto em casa, né? Aqui o pessoal de Guariba dá a descarga, tá certo? E não se preocupa mais. Deu a descarga, a responsabilidade depois é da Sabesp. Agora você imagina não ter a coleta de esgoto, quase metade da população não tem. É muito grave, é muito grave. E metade do esgoto, de todo esgoto, é lançado sem qualquer tipo de tratamento nos rios. Quer dizer, um desrespeito total, né, às pessoas, à dignidade das pessoas, ao meio ambiente, então é muito trágico. E, consequentemente, isso repercute na saúde pública. Né? Em 2021, né, de acordo com as estatísticas, só pesquisar aí no Trata Brasil, no SDIS, né? Aliás, no DataSUS, 130 mil pessoas, em 2021, 130 mil pessoas foram internadas com doenças decorrentes de questões da água, vinculação hídrica. 130 mil pessoas significa quase 4 Guaribas, 3 Guaribas e meia mais ou menos. Quase 4 Guaribas foram internadas em 2021 por doenças provocadas por ausência de saneamento. Né? Nós tivemos cerca de 1.500 pessoas morreram. Nós tivemos 1.500 óbitos, mais ou menos,
de pessoas que tiveram, que infelizmente, né, morreram em decorrência de falta de saneamento. Que é uma diferença brutal, por exemplo, com Guariba. Guariba, né, é importante que se diga, nós estamos com um serviço aqui universalizado, ou seja, a água, a coleta e o tratamento de esgoto há quase 25 anos. Então, há quase um quarto de século, né, os serviços aqui estão universalizados. Então, mostra, né, o respeito que a empresa tem com a população. Paga a tarifa? Paga a tarifa, como nós comentamos. Só que essa tarifa, ela reverte, tá certo, para a população, em benefício da população, em benefício do meio ambiente. E é assim que tem que ser feito. O que não pode ocorrer, né, é esse desrespeito com a população. O que não pode ocorrer é esse faz de conta das coisas. Não tem a tarifa, mas não tem também o serviço. E tem criança morrendo. E tem criança sendo enterrada. Isso não pode. A sociedade não pode permitir isso. Né? O país tem uma lei que foi o novo marco legal, que é de 2020, que é a Lei 14.026, né, quem quiser pesquisar, que ela veio, é o novo marco legal, ela atualiza, né, uma outra lei de 2007, que é a 11.445. Esse novo marco legal estabelece, porque o negócio é tão complicado, né, que estabeleceu metas para 2033 para universalizar o serviço, para levar saneamento para a população. Nós estamos em Guariba universalizados. Né? Os municípios da Sabesp que ainda não atendem 100%, né, o governo do Estado de São Paulo colocou como meta 2029 para universalizar. Então, assim, ó, que eu fico com essa questão, eu fico tão... porque são dados impressionantes. A população não tem essa noção, porque não vive isso. Não vive. Aqui, veja lá, aqui em Guariba, nós investimos nos últimos anos cerca de 30 milhões de investimento aqui nos últimos anos. Para quê? Para levar água, para coletar, cerca de 30 milhões. Nos próximos anos que eu falo até 2029, vamos investir mais 30 milhões, precisamente 31 milhões vamos investir. E até o final do contrato, que ocorrerá em 2060, vamos investir mais de 270 milhões de investimento na cidade. Para quê? Para cada vez mais levar, né, o benefício do saneamento à população. Que é assim que precisa fazer. É assim que precisa fazer. Esse direito, né, que alguém, não me lembro o nome agora, mas comentou, bacana, né, do direito fundamental, né, que é a água, que é o esgoto, é levar esse direito fundamental, é levar dignidade para as pessoas, não importa onde. O saneamento básico, né, é um dos mais democráticos dos serviços. Por quê? Porque ele leva a mesma qualidade da água para as pessoas de uma renda maior, tá certo? Mas a mesma água vai beber, tá certo? Uma pessoa com uma renda menor, com mais dificuldades. Então é um serviço, leva dignidade, tá certo? É um direito fundamental e leva democraticamente para todo mundo, para todo esse serviço. E é assim que tem que ser feito. Volta, senhor, é esse o nosso papel de gestor público, é levar essa qualidade, essa dignidade e de uma forma democrática para todos, para ricos e para pobres. Você já deu uma adiantada, mas eu vou perguntar mesmo assim para você ressaltar a nossa última pergunta, e aí você já pode emendar com as suas considerações finais. Quais são as metas da Sabesp para Guariba a curto e médio prazo, além de aumentar a recepção, que você já falou? O que mais Guariba pode esperar da Sabesp? Guariba é esse investimento que eu falei, até 2029, 31 milhões de investimento podem nos cobrar. Isso é público, né? Quem quiser, inclusive, entrar no... tem uma cópia do contrato, né? A gente tem disponível, é público esse investimento. O nível de atendimento, né, de cobertura de água, de coleta e de tratamento universalizado, né, nós vamos, porque saneamento é um negócio interessante, né? Às vezes as pessoas, olha, está tudo resolvido, aqui está bacana, está resolvido, não precisa investir mais. É um equívoco, né? Isso é um equívoco, porque investimento em saneamento básico é um investimento permanente, né? Tanto é permanente, que eu comentei que investimos aqui 30 milhões nos últimos anos, e até 2029 mais 30 milhões. Porque se parar de investir,
degringola. Esse negócio, quem gosta de história, tá certo? E lê história, sabe o seguinte, né? Que nós tivemos uma idade, uma chamada Idade Média, né? É também Idade das Trevas, é conhecida. Por quê? Porque o Império Romano, na época, que era rico, enfim, que tinha tudo, tinha água, tinha tudo, né? Ele simplesmente acabou na Idade Média. Por quê? Porque parou de fazer gestão nessas questões, parou de investir. E saneamento básico, se parar de investir, o serviço acaba, o serviço deteriora. Então é preciso um investimento permanente. Então o que eu posso dizer é o seguinte, né? Essa certeza contratual, isso está no meu contrato com o município, essa certeza contratual desse montante de investimento para os próximos anos. Então, nós continuaremos atendendo 100% da população com coleta com fornecimento de água, 100% da população com coleta de esgoto e com esgoto tratado. E digo mais, agora tem uma outra alteração importante, né? Que decorre da lei 14.026 e decorre de um novo contrato firmado com o município, que nós levaremos saneamento básico também para a área rural. Né? Isso é muito importante. Né? Então, quem tem lá um aglomerado rural que deseja, né, ter um fornecimento de água da Sabesp, nós levaremos água lá, na sua propriedade. Na sua propriedade, né? E vamos coletar o esgoto, dar o tratamento adequado para o esgoto. Por quê? Porque a nossa meta deixa de ser simplesmente a área urbana. Nós queremos atender, na plenitude, a população do município. E quem mora na área rural, né, quem mora na roça, como se diz, tá certo, tem o mesmo direito de ter uma água de qualidade, de ter um esgoto coletado e de ter um esgoto tratado. Ele tem o mesmo direito, né, do cidadão que mora na cidade. Então, esse é o compromisso nosso para os próximos anos. Então, vamos estar estendendo, né, além da cidade, esse compromisso. E Guariba, né, tem felizmente, né, graças a esse nível de investimento que a gente fez aí nos últimos anos, principalmente perfurando poços, né? Guariba tinha uma situação um pouco difícil aqui, investimos muito na perfuração de poços, né? Tem uma tranquilidade de crescimento por muitos anos, né? Porque a gente, assim, a demanda, a necessidade de água da população, né, ela está bem menor que a possibilidade de oferta, né, que a gente pode ofertar com os postos que perfuramos aqui. Perfeito. Muito esclarecedoras as informações. Creio que a partir do momento que vocês assistiram este programa, vocês terão sanado as suas dúvidas. Qualquer coisa, envie para a gente. De antemão, agradecer a presença do Gilson, que eu ressalto mais uma vez, ele se deslocou de Franca até Guariba, única e exclusivamente para responder os questionamentos da população guaribense. Gostaria também de agradecer todos os funcionários da Sabesp. O Bruno está aqui comigo. Geralmente, quando nós recebemos algum questionamento, Gilson, pontual, acabou a água, que hora a água vai voltar? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Na maioria das vezes, quem entra em contato com a Sabesp é o Bruno e ele sempre recebe a resposta, posta lá no grupo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, não só com o Portal GA, mas com toda a população guaribense, porque vocês viram que em termos de pessoal, a opinião é unânime do quanto a população reconhece o trabalho de vocês. Muito obrigado, Gilson. Eu que agradeço, parabéns aí pela iniciativa, né? Mostra o alto nível de maturidade de vocês, da cidade, para estar preocupados, né? E da população também, evidentemente, preocupados com questões públicas. Isso é muito bacana. Essa questão das críticas, das divergências, a gente sabe, né? A gente cresce. Todos nós, né, crescemos no contraditório. A gente não cresce quando todo mundo pensa igual, que está bonito. A gente cresce, a sociedade cresce na crítica construtiva para melhorar cada vez mais a prestação do serviço. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Gilson. Obrigado a todos vocês que participaram e podem continuar tendo uma certeza.
Quando o Portal GA, seja através do programa Papo de Quinta, seja através das nossas redes sociais, através de uma entrevista, trouxer informação para vocês, serão informações verdadeiras, porque nós não trabalhamos com suposições, nós vamos na fonte e levamos as informações para o nosso público. Do mais, muito obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Papo de Quinta. Cuidem-se, hidratem-se, está muito calor, bebam muita água, nós estamos falando de água aqui, bebam muita água porque você precisa ter saúde e, como eu sempre termino o programa, você merece ser feliz. Muito obrigado, até o próximo. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam Programa Papo de Quinta. Oferecimento Construtora Rocha e Macedo. Excelência que constrói confiança.